Oi, gente, estamos aqui com mais um episódio do ANTP Café, que é feito graças aí à ajuda da Mercedes-Benz, da Empresa 1, plataforma de bilhetagem multisserviços, da Nansen, que além de fornecer carregadores, oferece também toda a infraestrutura para recarga de veículos elétricos, da Citat, líder em soluções para a gestão de frotas de ônibus urbanos e fretados, da Citamob, um dos aplicativos mais utilizados no universo da mobilidade urbana do Brasil, e a Eletra, né, uma montadora aí de ônibus elétricos totalmente brasileira. Além disso, o NTP Café conta também com o apoio institucional da OTM Editora, que todo mundo conhece aí com a Latbus, do Diário do Transporte, um site especializado, né, em jornalismo de transporte e de mobilidade urbana, do podcast do transporte, do qual a NTP é uma das integrantes, e da Transdata, empresa de tecnologia. O tema de hoje é sobre cidade e principalmente sobre imobilidade urbana. O trânsito está cada vez mais engarrafado, o custo do tempo e do dinheiro consumido pelo deslocamento nas cidades. Consumido pelo deslocamento que está cada vez mais difícil, é bom dizer, né? Todos nós, habitantes, sofremos com isso. Mas um ônus que recai também sobre o mundo empresarial, evidentemente. Como o setor encara esse fenômeno é o que a gente quer discutir hoje aqui com o nosso convidado, em especial o que pensa, claro, o mercado imobiliário. Eu sou Alexandre Pelé, jornalista do Diário do Transporte, também da NTP, e estou aqui na companhia da jornalista Fátima Mesquita, escritora, do engenheiro especialista em transporte Cláudio de Sena Frederico. E para esse bate-papo sobre o ônus do congestionamento nas cidades brasileiras, estamos recebendo aqui o engenheiro Cláudio Bernardes. Vamos falar um pouco sobre o Cláudio Bernardes, formado pela Escola de Engenharia Mauá e pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Ele é desde 79 presidente da incorporadora Ingaí, uma das mais sólidas do mercado imobiliário do Brasil, e é também vice-presidente do Secov de São Paulo, além de escrever regularmente para o jornal Folha de São Paulo sobre exatamente esse tema, a questão das cidades. Bem-vindo, Cláudio Bernardes, bem-vindo a este nosso bate-papo. Bom dia a todos vocês, é um prazer aqui estar com você, Pelé, de novo e com todos aqui novamente. Espero que a gente possa ter um bate-papo frutífero aqui para elucidar algumas questões e a se aprofundar em outras complexas. Obviamente, nós não vamos conseguir resolver os problemas das cidades, mas eu acho que a gente pode pincelar algumas luzes aí para ajudar no entendimento dessas questões. Vamos lá então, gente. Quem é que começa o bate-papo? Eu acho que é um provocador. Não, eu não sou um provocador. O Cláudio pode ficar tranquilo que eu sou manso. Basicamente, Cláudio, é o seguinte. Antigamente, uma das coisas importantes no mercado imobiliário, quer dizer, conforme você queria valorizar um imóvel, era oferecer vagas na garagem. Quer dizer, até hoje, certamente, os proprietários, os compradores ficam com aquela ansiedade. Agora falam no carro elétrico, ansiedade de alcance,
mas agora a ansiedade de vaga continua existindo. O problema é que hoje eu moro, por exemplo, na periferia de São Paulo, oeste, eu moro na Granja Viana, né? E hoje, muitas vezes, eu tenho que desmarcar coisas na cidade, porque no meio do caminho eu vejo que eu não vou chegar lá, né? Então, no fundo, hoje passa a existir uma outra ansiedade e que quem constrói o imóvel não consegue resolver, que é a ansiedade de tirar o carro da garagem. Quer dizer, não adianta ter 4, 5 vagas na garagem e o carro não consegue espaço na rua para ir a lugar nenhum. Então, certamente, o congestionamento, que é uma aflição de todos, né? Não valoriza imóveis. Quer dizer, ou seja, não é um benefício para o mercado imobiliário. Ao contrário, primeiro, há uma valorização em construções e depois o congestionamento piora e desvaloriza aquilo que as pessoas compraram. Então, eu tenho visto muitas coisas suas, tenho lido muitas coisas, gosto, inclusive, muito das coisas que você coloca, sobre calçadas, sobre cidades, sobre como seria uma cidade ideal, como o congestionamento e o ruído cria ansiedades nas pessoas e tudo mais, e eu tenho gostado muito disso, de forma que vai ser interessante ouvir uma pessoa que vive do mercado imobiliário, vamos dizer assim, sobre essa nossa aflição de consequências, causas, consequências, e como é que a gente sai disso. Bom, Cláudio, essas aflições que você colocou, elas são aflições da sociedade, que vivem nas cidades, principalmente nas grandes cidades. Mas elas são também aflições do mercado imobiliário. Na verdade, o que acontece? O mercado ele tem umas regrinhas básicas de operação. E uma equação que não é simples de resolver. Porque o mercado precisa fazer o que as pessoas querem, no lugar que elas querem, pelo preço que elas podem pagar. E para resolver essa equação, o que a gente tem como base? Você tem um regramento urbanístico. Você tem que decodificar, falar, bom, aonde as pessoas querem, é possível que a gente faça um empreendimento em função do regramento urbanístico? O que elas querem é possível fazer, de acordo com o regramento? E esse regramento se traduz num preço que elas podem pagar? Então, essa é uma equação complexa, que o mercado, dia e noite, tende a tentar resolver isso. Mas nem sempre é possível, né, a gente resolver isso. Você falou da questão das vagas, ela é fruto de um regramento urbanístico, né? Recentemente, nós tivemos um plano diretor aprovado em que houve uma limitação de vagas de garagem e uma regra que estabelecia a produção de um número mínimo de unidades nos eixos de transporte. Então, você adensar, fazer um número mínimo de unidades significa adensar ao longo do eixo de transporte. Adensar ao longo do eixo de transporte é uma decisão correta do ponto de vista urbanístico, porque você está otimizando a infraestrutura que você despendeu para fazer um metrô, um eixo de transporte público de ônibus. Então é importante isso, ok, mas quando fizeram a regra, eles erraram um pouco a mão. Então eles colocaram uma vaga de garagem e fizeram uma regra de número mínimo de unidades que dava um número muito alto de unidades. Quando tem um número muito alto de unidades, você divide, a área média da unidade diminui. Então, a regra, quando ela foi ser aplicada, ela estava dissociada do mercado. Então, as pessoas queriam apartamentos um pouco maiores com 2 vagas, não com uma, como você bem lembrou, as pessoas ainda querem vaga. Então, o que o mercado fez? Bom, para resolver essa situação, eu vou fazer unidades bem pequenininhas, sem vagas, para eu poder oferecer para o mercado uma vaga um pouco maior, um apartamento um pouco maior com 2 vagas. O efeito colateral nefasto disso foi a produção de um número muito grande de unidades menores, que tinham um mercado para ser absorvido, mas tinha um limite. O que acontece? Parte dessas unidades acabou virando Airbnb.
E aí, outra parte dessas unidades, ninguém sabe muito o que vai virar, porque ainda tem unidades em produção para serem entregues. Então, houve uma distorção. Pois não. Eu tenho duas perguntinhas aí. Nós estamos falando desses estúdios que têm aí 27 metros quadrados, é isso? Até menos, né? 18, 20, né? Em função... Por que eles foram feitos? Para tentar contornar uma regra equivocada. Agora foi feita a revisão do plano diretor da lei de zonamento, eles corrigiram esse processo, porque perceberam, mas levou 10 anos para corrigir isso. E as cidades não aguentam erros dessa natureza, porque as revisões são espaços muito longos e os efeitos da intervenção na cidade são difíceis de você reverter. Como é que você pega todos esses prédios que foram feitos aí ao longo de eixo de transporte, estação de metrô, e demole? Não tem como fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque esses erros acontecem. E a gente vem notando essas questões, e agora eu vou focar um pouco na questão do planejamento e a mobilidade, porque é uma questão muito próxima, muito próxima. Se você pegar a cidade de São Paulo em 1980, mais ou menos 1980, a gente tinha 8 milhões e meio de habitantes aqui em São Paulo. E a gente tem uma área que a gente chama de centro ampliado, que não é o centro expandido do rodízio, é um centro ampliado que é onde está a melhor infraestrutura da cidade. Para vocês terem ideia, esse centro ampliado ele é ao sul Santo Amaro, ao norte Santana, a leste Tatuapé e a oeste Morumbi Lapa. Essa área tem mais ou menos 300 quilômetros quadrados. É onde está a melhor infraestrutura da cidade. Em 1980, essa área tinha 3 milhões e 100 mil habitantes, dos 8 milhões e meio. Passaram-se 40 anos, a cidade de 8 milhões e meio foi para 12 milhões, mais ou menos. Ou seja, aumentou quase 40%, mais ou menos, a população. Essa área onde tem a melhor infraestrutura, que tinha 3 milhões e 100 mil pessoas, no mínimo tinha que ter crescido 40%. Né? O que aconteceu? Depois de 40 anos, essa área tinha 2 milhões e 800 mil pessoas. Por quê? Porque o processo de planejamento, o regramento, impossibilitou que o mercado oferecesse unidades residenciais para as pessoas nesse centro ampliado. Teve que oferecer fora desse centro ampliado. E, mas foram os pobres? Não, 76% da classe média está morando fora desse centro ampliado. Qual o efeito colateral mais direto disso? 3 horas de deslocamento diário para as pessoas. E uma série de outros problemas. Então, você pega esse centro ampliado, índice 100, se você pegar cultura, é índice 10. Se você pegar saúde, é índice 12. Se você pegar lazer, é índice 8. Então, os caras têm que vir para cá, para esse centro ampliado. Então, houve uma distorção no processo de planejamento que causou um problema sério de mobilidade. Por quê? Porque... Pois não. Desculpa, eu sou a chata interrompendo aqui. Não, pois não. Mas eu fico sempre na dúvida, é o seguinte, porque o regramento ele não surge do nada, né? Ele surge de pressões da sociedade, muitas vezes, inclusive do mercado imobiliário. A gente sabe que várias vezes o mercado imobiliário ele empurra, consegue fazer um lobby, uma pressão e empurrar algumas coisas. E eu fico na dúvida também, porque é o seguinte, como eu também trabalho com marketing, o marketing muitas vezes ele inventa necessidades para a gente. Né? Então, eu fico um pouco na dúvida, é o seguinte, qual é o papel aí do mercado imobiliário em 2 sentidos, ao pressionar o legislador, né, o executivo para aceitar algumas coisas e, em contrapartida, qual é também o papel do mercado imobiliário no momento em que ele vende o sonho. Né? Então, por exemplo, Alphaville surgiu e aí eu acho que posso estar completamente enganado aqui do ponto de vista histórico, né? Mas surgiu esse desejo americano quase, né, de você ter que morar numa casa, num condomínio fechado. Como é que essa relação, como é que você enxerga essa relação? Você tocou em diversos pontos diferentes que têm que ser tratados de forma diferente. Vamos lá, na primeira questão que você falou de pressão do mercado sobre o regramento. A pressão é da sociedade.
muitas vezes o mercado não consegue impor as suas ideias. E muitas vezes o fato dessas ideias não terem sido aceitas causa essa distorção enorme. Porque o mercado está aqui, a gente conhece, a gente constrói a cidade. Você sabe quantos por cento dos edifícios da cidade são residenciais, por exemplo? Tem ideia? 75%. Na média mundial, São Paulo é 70 e poucos por cento. Então, se o mercado imobiliário fosse só residência, ele já teria uma função importantíssima na função da cidade. Então, a gente está vendo o mercado, está vendo a necessidade das pessoas, está vendo que não tem infraestrutura para todo mundo. Qual que era a nossa ideia quando foi feita essa regra errada? Vamos otimizar a infraestrutura, para que nós vamos jogar as pessoas para longe? Mas a pressão, agora vou chegar onde você quer, a pressão daquelas pessoas que já estão nessa área privilegiada e que não querem mais ou não queriam mais gente, mais pessoas nessa área, e aí eu incluo minha família, minha esposa, meus primos, ninguém quer, não, vai fazer prédio em outro lugar, aqui não. Esse efeito colateral, fruto dessa pressão social, causa essa distorção. Agora, o que aconteceu? Uma hora a gente tem que entender que não dá mais para fazer isso. As pessoas estão morando muito mal. Você sabe qual é a expectativa de vida das pessoas que moram na periferia de São Paulo? É 11 anos a menos do que aquelas que moram nessa área central. Isso é muito triste, né? Então, a gente tem que ter uma outra visão. Mas São Paulo não cabe mais ninguém. Bom, aí é uma outra discussão. Quer dizer, o adensamento da cidade é excessivo? Vamos falar em adensamento. Adensamento é uma equação complexa, porque depende muito do que você está se referindo, mas é pessoas por área, né? Mas o que área que é? A área total do município, só a área urbanizada? Seria mais lógico só a área urbanizada. Mas pela comparação com outros municípios, com outras cidades, que é a área do município pela população, se você pegar São Paulo, a densidade de São Paulo é mais ou menos 8 mil habitantes por quilômetro quadrado. A densidade de Paris, que é uma cidade considerada gostosa e agradável, é 22 mil pessoas por quilômetro quadrado. Agora, a pessoal faz não entende essa diferença entre adensamento e verticalização. Você vai no Itaim Bibi, que é considerado uma área super adensada, tem 14 mil pessoas por quilômetro quadrado. Sapopemba, que não tem quase nenhum prédio, é 21 mil pessoas por quilômetro quadrado. O adensamento em Sapopemba é quase 2 vezes o do Itaim. Então a gente precisa rever um pouco os nossos conceitos para poder entender o que acontece, porque os efeitos são muito graves. O professor Marcos Sintas fez um cálculo do custo do congestionamento, né, na cidade. Ele chegou, considerando todas as questões econômicas e de saúde, tempo perdido, ele chegou acho que, se não me engano, foi 40 bilhões de reais por ano, mas era em 2012. Se corrigir esse valor para 2024, dá uns 94 bilhões. O orçamento de São Paulo é 114 bilhões. Então, o custo do congestionamento é 80% do orçamento da cidade. É muita coisa, é muito sério. E a gente, quando a gente fala em mobilidade, a gente tem que entender o seguinte, esse é um problema que não é só de São Paulo, as cidades do mundo inteiro têm esse problema, né? Se você pegar, teve um dado interessante, aquela consultoria de Little, né, o Arthur Little, eles fizeram uma conta de quantos trilhões de quilômetros são percorridos em viagens urbanas todo ano. Né? E, assim, é uma conta que eu não entendi bem como eles chegaram a fazer isso, porque, obviamente, você tem que computar todas as viagens de todas as pessoas nas áreas urbanas do mundo inteiro. Mas vou dar um crédito para a consultoria, que é uma consultoria internacional importante. Então, eles chegaram à conclusão, por exemplo, que em 2010 você tinha 26 trilhões de quilômetros percorridos em viagens urbanas. Beleza. Aí você pega um pouquinho mais para frente, você vai ter lá 10 anos para frente, você tem em 2020 40 trilhões de quilômetros. Então aumenta 60%. Em 2050 vai ter 70 trilhões de quilômetros, aumentar mais 55%. Então, o importante é que a tendência que está sendo colocada é que não está diminuindo o número de viagens urbanas, está aumentando. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar um pouco.
Aí o pessoal me pergunta, né, meus alunos aí, quando eu dei aula há 30 anos, mas então, professor, qual é o melhor modelo de transporte que existe? Né? É a pé, é de bicicleta? Eu sempre falava, o melhor modelo é não ter que ir, já está lá. Agora, como é que você faz para não ter que ir? Você tem que associar o desenvolvimento da cidade a conceitos inteligentes. Se você fizer modelos de desenvolvimento, de uso e ocupação do solo que permitam com que as pessoas, na grande maioria, possam se deslocar menos para fazer suas atividades diárias, isso será uma solução. Aí você pega a pesquisa Origem e Destino aí, tanto a de 2007 quanto 2017, pega viagens por motivo, né? Educação e trabalho é 79%. Então, se as pessoas, por exemplo, tiverem o seu trabalho e a sua educação num corredor de transporte de massa eficiente, aquela família está resolvida. Qual que é o problema? Nós não temos uma rede permeável e adequada de transporte de massa para atender São Paulo. Você coloca nas equações aí de transporte de metrô das outras cidades do mundo, aí São Paulo tinha que ter 480 quilômetros de metrô, nós temos agora 100 e pouco. Né? Então, Cláudio, uma coisa que eu queria lembrar um pouco, nós temos aí um dos fundadores da NTP, o pessoal mais antigo que conhece bem, o Rogério Belda, né? E o Belda dizia já isso há uns 15, 20 anos atrás, talvez até antes disso, que um dos grandes desafios que o transporte público enfrenta era tentar descobrir como diminuir as viagens daqueles que viajam muito, principalmente, dito aí, as pessoas mais vulneráveis, aquelas de mais baixa renda. Então, esse que é o grande desafio do transporte nas grandes cidades, principalmente numa metrópole como São Paulo. Você falou de um tema interessante, quer dizer, uma questão seria a não viagem, ou seja, a pessoa, se ela não precisasse se deslocar, em parte nós teríamos resolvido esse problema, mas não é assim que funciona. Uma outra coisa também que a gente tem muito clara é que áreas importantes da cidade estão hoje com vazios muito grandes. E a gente não sabe como lidar com isso, ou melhor, até pensa que sabe, mas a gente continua enxugando o gelo, né? Quantas vezes a gente não ouve falar em revitalização de, por exemplo, né, lá da área de Barra Funda, de Campos Elíseos, do centro de São Paulo, e a gente percebe que nós não conseguimos chegar a esse ponto. O que falta para a gente conseguir dar esse passo que a gente fala há muito tempo sobre esse assunto e, infelizmente, nós não conseguimos avançar? Olha, você tocou numa questão importante aí, que é o fato de que a gente precisa otimizar o nosso sistema de transporte, porque nós não temos dinheiro para jogar sistema de transporte para todo mundo, e a gente ou traz o pessoal para cá, ou nós não vamos ter dinheiro para levar para lá. Então, você começa a fazer as contas, mas então, já que está todo mundo na periferia, vamos levar tudo para lá, mas não tem dinheiro para fazer isso. A gente tem que trazer os caras para cá. Trazer os caras para cá é fácil? Não é tão fácil, porque os caras, tem pesquisas que já foram feitas, os caras não querem mais sair de lá, mesmo com todos os problemas de deslocamento, etc., o cara está lá, quer ficar lá. Só que é o seguinte, para os próximos 10 anos, nós ainda temos aqui uma perspectiva de necessidade de mais 700 mil unidades na cidade de São Paulo nos próximos 10 anos. Se você lidar com o crescimento vegetativo, né, com a mudança demográfica, que você está diminuindo o número de pessoas por unidade habitacional, somar tudo isso aí dá mais ou menos isso. Agora, o problema é o seguinte, vamos continuar jogando esses 700 mil unidades para fora? Por que a gente não tenta começar a colocar aqui dentro? Colocar aqui dentro significa o quê? Aproveitar os eixos de transporte que já existem, otimizar ao máximo, e aproveitar as áreas urbanizadas que já estão dentro dessa malha aqui. E aí você lembrou, é o centro, é a Barra Funda e tal. Por que não acontece? Vamos pegar o centro de São Paulo. Eu me envolvi com revitalização do centro de São Paulo faz 30 anos que eu acompanho isso aí. Toda vez nada dá certo. Por que nada dá certo? Minha opinião, agora de olhar 30 anos isso acontecendo. Nunca houve um projeto para a revitalização do centro que tivesse começo, meio e fim e abrangência territorial. Então você faz, então vamos fazer aqui uma reforma no Anhangabaú. Já está na terceira, né? E o que adiantou? Agora vamos fazer isso aqui, agora muda as calçadas. Mas isso não adianta.
Você tem que ter um projeto holístico, abrangente, que fala, olha, aqui é o seguinte, para revitalizar o centro de São Paulo e regenerar o centro, que é uma palavra melhor, a gente vai fazer o seguinte, 2 pontos, e aí tem um projeto. O melhor projeto que eu já vi de regeneração do centro de São Paulo foi feito por um cara que chama Jaime Lerner. Ele fez, está lá, foi na gestão Dória, está na gaveta da prefeitura, isso aí. Mas é o melhor projeto que eu já vi, que tem começo, meio e fim, tem lógica, aproveita tudo. Andaram agora pensando uns pedaços do projeto que ele fez, mas sempre naquela linha. Um pedaço aqui, um pedaço ali. Se não jogar tudo junto, não vai dar certo. Agora, por outro lado, né, se você não ajuda fazendo um projeto, pelo menos ajuda que quem está querendo fazer alguma coisa de bom lá seja feito. Então, por exemplo, aí você tem lá, foi feito aqui um projeto de revitalização, tinha chamado PIO Setor Central, não sei se já viram, é o Projeto de Intervenção Urbana Setor Central, que ele estabelece regras, em princípio, para ajudar na revitalização. Mas já começou o projeto errado, criando problema para que se construa, para que se... por exemplo, lá tinha uma operação urbana onde você podia construir 6 vezes sem pagar outorga onerosa. Você faz um projeto para ajudar, onde você diminui para 4 e coloca outorga onerosa. Já não estava dando sem nada, imagina pagando outorga onerosa. Então, são essas coisas que acontecem. As pessoas não conseguem fazer um projeto que tenha lógica e que seja exitoso. Agora, mas o mercado está querendo benefício. O mercado está pensando, vocês querem revitalizar? Eu acho que para fazer isso tem que ser assim, a regra é essa, porque desse jeito eu consigo fazer o que as pessoas querem no preço que elas podem pagar. Não, mas nós não concordamos. Beleza, então não acontece nada. Agora, se o mercado não puder fazer no centro ou não puder fazer em São Paulo, ele vai fazer em Campinas, ele vai fazer em Jundiaí, ele vai fazer em outro lugar. Agora, quem vai sofrer é quem está aqui. Né? Agora, dentro desse escopo de falar como mercado imobiliário, acho que a gente tem que ser usado como uma ferramenta de implantação de um planejamento adequado, não ao contrário. E eu queria voltar só um ponto, voltar num ponto que o Cláudio falou aí sobre a questão das vagas, que também é muito importante, que é outro mito aí, que é o seguinte: mais vaga, mais viagem de automóvel, mais trânsito. Então, as pessoas ficam falando e sendo contra a colocação de vagas, porque vagas vai gerar mais automóveis, automóveis vai gerar mais viagem de automóvel, mais viagem de automóvel vai gerar mais trânsito. Bom, então, se você tem um dado interessante, pega a pesquisa de origem e destino 2007 e 2017. Veja lá na região sudeste da região metropolitana qual foi o aumento do número de automóveis nessa região, que é onde está São Paulo. Mais ou menos 20, 25%, 23%. Aumentou o número de automóveis. A gente fala assim, bom, se aumentou o número de automóveis 23%, o número de viagens de automóveis, obviamente, vai aumentar daí para mais, dentro dessa lógica. Quanto aumentou o número de viagens de automóveis nesse mesmo período? 6%. Aumentou o número de automóveis 23%, aumentou o número de viagens 6%. Qual foi a contrapartida disso aí? Aumentou a viagem de metrô e trem, acho que metrô foi coisa de 60%, 70%, trem uns 30 e poucos por cento, e ônibus diminuiu o número de viagens de ônibus, porque o ônibus está com menos número de viagens. Mas a verdade é que não tem essa associação absolutamente direta entre o caso, a vaga e o trânsito. Na época que a gente estava estudando o plano diretor, o Henrique Penhalosa, que foi prefeito lá, ele esteve aqui, e eu perguntei para ele, o que você acha dessa regra? Ele falou, acho essa regra muito errada, porque se você quer controlar a viagem, você tem que inibir no destino, não na origem. Se inibir na origem, você está dificultando que o cara tenha o veículo. Nós não queremos que o cara não tenha o veículo, nós queremos que ele não trafegue com o veículo na cidade. Então, só para completar, que eu acho que esse é um dado interessante. Eu queria expandir um pouco aí, como você mesmo falou, sobre outras cidades, né? Assim, se não tem aqui o que as pessoas querem e podem comprar, elas vão para outro mercado. A Waze, de novo, são aquelas pesquisas que você não tem certeza, né, da consistência total. Eu não vou botar minha mão no fogo por esse dado, mas ela fez uma pesquisa e colocou as 10 cidades mais engarrafadas do Brasil
E entre as 10 está Campinas. Está lá no final, acho que 9º ou 10º lugar, mas está Campinas. O que me leva a pensar que talvez a gente esteja só repetindo esse mesmo modelo ainda hoje nas cidades menores. O senhor sente isso pelo interior afora, pelo mercado de São Paulo, que é só uma repetição? Quer dizer, não estamos aprendendo nada, não tem ninguém chegando e falando, vamos fazer diferente. Ótima pergunta, mas eu só vou fazer um reparo. Eu não falei que se a gente não produzir, produzir nessa de São Paulo, as pessoas vão para outra cidade. Quem vai para outra cidade é o mercado imobiliário, as pessoas vão continuar aqui. Agora, o que acontece nas outras cidades? Essa é a minha percepção. Eu tenho trabalhado em outras cidades do interior e eu acho que realmente elas estão cometendo os mesmos erros. Falta capacitação para planejamento urbano adequado nas outras cidades, isso é o que eu entendo. Tanto que agora o governo Tarcísio, não sei se vocês perceberam, ele mudou a Secretaria de Habitação, ficou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. E agora eles assinaram um convênio com a USP Cidades para estruturar modelos de desenvolvimento no interior de São Paulo, modelo de desenvolvimento urbano, para ajudar as prefeituras a não cometer os mesmos erros que foram cometidos aqui em São Paulo. E a gente exporta coisa boa e exporta coisa ruim. Eu já vi São Luís do Maranhão copiar trechos do plano diretor de São Paulo, não tem nada a ver com São Luís, e cometendo erro que pode se, como eu falei, esses erros são graves, porque anos depois, difícil você reverter. Destacar alguns pontos, viu, Cláudio? Seguinte, a relação também, que você tem razão, o problema não é a posse do carro, o nosso problema é o uso do carro, ok? Só que a nossa população é uma população, durante esses últimos anos, onde também a pobreza é bastante grande. Então, é natural que regiões mais pobres, Sudeste, etc., que possam crescer o número de carros, não necessariamente vão adquirir o carro e ter também recursos para usar o carro em longas distâncias ou todo dia. Agora, ao mesmo tempo, tem um outro problema. Essa questão de encontrar a solução nos eixos estruturadores é uma coisa também meio complicada, que é o seguinte: você acredita que ali naquele eixo ali da Rua Pinheiros, por exemplo, aquelas pessoas que foram morar na região de Pinheiros, em prédios novos, usam o metrô? Porque eu sei que não usam. E, no entanto, valoriza. Quer dizer, o metrô tem uma curiosa relação hoje, que é o seguinte: onde ele é construído, ele valoriza a terra, as casas, os apartamentos. Mas não quer dizer que as pessoas que vão para esses locais, de fato, abandonam o carro e usam o metrô. E um dos problemas do transporte chamado de massa é ele ser chamado de massa. Ou seja, transporte de massa ninguém quer. Porque se eu for receber transporte de massa, quer dizer que eu sou massa. Eu quero transporte de gente, não de massa, né? E hoje em dia a relação afetiva única do transporte não massa é o transporte individual. É porque, inclusive, ele projeta uma posse. Ontem eu vi no Estadão, o Estadão tem um caderno lá de mobilidade, e é curioso você ver o caderno de mobilidade. Ontem teve premiação, né? A premiação da mobilidade foi exclusivamente em carros, serviços para carros, alguma coisa de caminhões, nada de ônibus, nenhum veículo ônibus, nem serviços para ônibus, nem nada, nenhum modelo, nada. Motos, né? E, na hora de falar sobre transporte público, meramente embutiu dentro de uma premiação da cidade que tem mais mobilidade. E que cidade era essa? Você viu isso ontem? A cidade premiada é São Paulo. São Paulo foi considerada a cidade mais móvel. Então, eu não culpo o Estadão, eu não estou criticando o Estadão. O Estadão, como você diz em relação ao próprio mercado imobiliário, ele está fornecendo ao mercado o que o mercado quer. Então, o mercado de leitores está interessado em ler sobre carros, etc, etc, etc. Então, o grande problema do transporte coletivo
é que quando a gente faz um planejamento em torno de eixos de transportes estruturantes, tem que ser levado em consideração uma mudança do paradigma psicológico, emocional das pessoas, né, em relação a isso. E isso só pode ser feito em São Paulo com uma maciça e gigantesca melhoria do transporte de ônibus. Quer dizer, São Paulo não pode controlar. Olha, eu sou originário do metrô. Eu fui o primeiro gerente de operação do metrô. Mas São Paulo, há 50 anos, está esperando por Godot. Quer dizer, está esperando um dia que vai ser salvo pelo príncipe encantado do metrô. E, no entanto, ele tem o transporte dele de público, é um transporte de ônibus, e ele não investe nesse transporte de ônibus para que ele tenha, vamos dizer assim, emocionalmente, uma afetividade correta. Então, essas são as minhas observações nesse momento. Eu acho que você tem razão em 100% do que você falou, mas essa relação das pessoas com o transporte de massa, eu tenho minhas dúvidas. As minhas pesquisas pessoais são um pouco diferentes. Eu acho que está faltando a gente ter uma pesquisa um pouco mais aprofundada para entender como é que esse movimento está acontecendo. Eu vou te falar aqui da minha experiência no meu micro-universo aqui, por exemplo, da onde eu trabalho. Eu trabalho perto da estação metrô Brooklyn, que foi inaugurada há alguns anos, 2 anos, sei lá. Depois que foi inaugurada a estação Brooklyn, todo o pessoal que eu conheço aqui nunca mais foi para o centro da cidade de carro. Todo mundo vai de metrô. O metrô é um transporte que você falou, todo mundo está esperando a solução. Por quê? Porque se a gente tivesse dinheiro para fazer uma malha permeável, eficiente, ia dar certo. Porque quando você vai para algum lugar que tem metrô, não dá para ir de carro, porque é o tal problema. Você começa a demorar tanto que você acaba indo. Mas, quando você pega a malha como um todo, e aí vamos socorrer de novo da pesquisa de origem de ensino, que é a única pesquisa que a gente tem aí com certa profundidade. O tempo de viagem, você vai lá olhar, por classe social, da classe D à classe A, o tempo de viagem é menor em veículo particular, em todas as classes sociais. Então, por que as pessoas continuam andando de carro? Primeiro, porque é menos tempo. Quem pode, vai. Segundo, toda a estrutura de mobilidade das cidades foi calcada no veículo. É um erro que a gente cometeu, nós temos que mudar isso de alguma forma. Nesse momento, concordo com você, nós não temos dinheiro para investir em metrô, deveríamos melhorar a nossa rede de ônibus, né? Os corredores de ônibus. Mas, infelizmente, não estão tão atrativos quanto o metrô, porque o metrô, às vezes você pode levar, eu já fiz essa conta, você leva meia hora para ir num lugar, mas de metrô mesmo você leva uns 15, 18 minutos, o resto é andando dentro da estação, então é muito rápido o tempo que você passa dentro do vagão, mesmo que você for de pé apertado, vai, né? Então eu acho que a gente precisa mudar um pouco a cabeça efetivamente, primeiro tentar, eu acho, usar estruturações de planejamento de uso do solo adequadas para diminuir, ou pelo menos o tempo ou a necessidade de deslocamento, e aí investir em transporte público realmente para que as pessoas vão. Porque se você tem um trânsito congestionado, uma dificuldade, e você tem um transporte público que seja razoavelmente adequado, você vai deixar o carro e vai de transporte público, você não vai ficar 2 horas. Pô, você pega aqui, às vezes você olha assim, você vai sair de carro, você pega o Waze e fala, pô, 1h30, marginal parada, chuva, você vai sair de carro, se você tiver uma alternativa de ir em 40 minutos? Nós temos que investir em transporte público e modelo de uso da ocupação do solo. Essa que é a questão da alternativa, né, que eu queria me referir. O metrô é uma alternativa porque o metrô ele não disputa espaço, né? Por isso ele pode garantir frequência, ele pode garantir o tempo, inclusive, né? Então a pessoa sabe que o metrô está muito cheio, ela vai esperar o próximo, que ela sabe que no determinado tempo, que nunca falha, rarissimamente falha, vai vir outro, e aí ela entra no outro, e sem problema algum. Então, o que ela vai perder aí é 3 minutos, se tanto.
No caso, não acontece o mesmo com o ônibus, né? Infelizmente, o ônibus disputa espaço com o carro. Então, o ônibus acaba ficando preso no congestionamento, como o carro acaba ficando. Então, a gente vê coisas curiosas, como, por exemplo, se divulgar que São Paulo vai ter frotas elétricas, né? Vamos ter mais de 2.000 ônibus elétricos, né? E, no entanto, não se fala em nenhum momento se esses ônibus elétricos vão ter prioridade para andar na cidade, ou seja, nós vamos trocar o congestionamento de ônibus a diesel pelo congestionamento de ônibus elétrico, ou seja, eles vão continuar parados como sempre. É só lembrar que fica a situação no Largo da Batata, aquela fila de ônibus paradas, né, ali em frente à estação do metrô Faria Lima ali, porque os ônibus não conseguem fluir, né? Não existem semáforos dedicados para isso, né? Então, a grande questão que eu vejo é por que a gente não consegue dificultar a vida do sujeito, do que tem o carro, mas, ao mesmo tempo, oferecer para ele uma alternativa além do metrô. Eu lembro que há uns 10, 15 anos atrás, eu estava lá no fundão de Santo Amaro, precisava chegar na rodoviária a tempo de pegar um ônibus, que eu tinha horário, né? E aí eu tinha naquela época a história do corredor Santo Amaro, né? Eu falei, caramba, né? Eu não vou pedir um táxi, que o táxi vai andar como os carros, vai ficar preso aqui. Então eu falei, eu vou pegar um ônibus. E eu me senti assim, surpreso ao ver que enquanto todo mundo estava parado ali, o ônibus no corredor foi numa rapidez incrível. E eu cheguei lá a tempo de pegar o meu ônibus rodoviário para ir para o interior de São Paulo sem problema. Hoje, infelizmente, isso não acontece mais. A gente vê cada vez mais os corredores sendo aí simplesmente largados, né, de mão, várias promessas de prefeitos, e aí não é questão partidária, é bom que se deixe claro isso. Prefeito sai prefeito, a gente continua sem essa necessidade importante de dar garantia para o sistema, né, de ônibus na capital. Então é uma coisa que o Cláudio Sena fala muito, né? As pessoas têm que se sentir atraídas pelo ônibus, não só pela questão do tempo, da frequência, mas também o ônibus tem que ser uma coisa que o atraia do ponto de vista da qualidade. E é curioso que muitos de nós, né, que podem viajar para o exterior, quando vão para Londres, por exemplo, elas andam de ônibus e não acham ruim, acham, aliás, muito bacana, muito simpático. Né? E por que será, né? E no Brasil, o ônibus virou uma coisa assim proibitiva do ponto de vista social, até emocional. Não, eu não vou andar de ônibus, porque ônibus é uma coisa, né? Primeiro, é uma coisa que não ruim, é uma coisa que não alimenta muito, né, o meu emocional. E, ao mesmo tempo, as empresas de ônibus estão hoje produzindo ônibus maravilhosos no Brasil, confortáveis. Até a parte do ônibus elétrico agora, os modelos Euro 6, a gente vê como a engenharia no Brasil avançou tremendamente. E, no entanto, a gente continua devendo isso. O ônibus não tem a mínima prioridade no viário e, portanto, enquanto ele não conseguir andar, ele não vai entregar aquilo que a população quer e ele, portanto, não vai ser atrativo. E aí você vai lembrar do Peñalosa, né? Que ele fez exatamente isso na Colômbia, lá em Bogotá. Por quê? Aliás, usando um exemplo do Brasil. Isso é que é triste para a gente, né? Usando o exemplo de Curitiba. Então, mas eu acho que você falou uma coisa importante, e o Cláudio também. A gente tem que investir hoje, não temos dinheiro para fazer uma malha permeável de metrô, temos que usar os corredores de ônibus. O corredor de ônibus já foi uma ideia bem interessante, porque você, de alguma forma se trata com uma certa exclusividade, você dá uma certa prioridade. Agora, o que me dói às vezes é ver, e você comentou isso, aquela fila de ônibus, um atrás do outro, vazios, cada um indo para um lugar, porque ele passa no corredor, depois ele vai para outro lugar, então eles ficam ali vazios. Por que a gente não tenta otimizar isso também? Né? Quer dizer, faz do corredor de ônibus uma linha de metrô sobre pneus mesmo, um BRT verdadeiro. Olha, aqui essa linha vai até ali. Dali para frente, pega, eu não sei, outra linha, um micro-ônibus para distribuir isso nos bairros. Mas não ficar aquele negócio, daquele monte, aquela fila. Quer dizer, se tiver, como se fosse um metrô, um ônibus a cada 20, 30 segundos indo para o mesmo lugar, não fica a fila, você dá fluidez e depois você resolve o problema da transporte nos bairros de outra maneira. Mas a gente tem que, porque a gente tem os corredores, vão construir mais corredores aí, e a gente precisa otimizar esse processo, que está sendo muito mal utilizado.
Obviamente, a gente sabe, essa questão toda é um embrólio danado, a concessão de transporte público, o número de viagens, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas se a gente pudesse passar uma borracha em tudo e começar de novo, a gente tinha como fazer do ônibus um transporte eficiente, confortável, porque os ônibus melhoraram muito. Eu pegava ônibus desde molequinho, eu estou com 70, quer dizer, já andei de ônibus muito aí, aquela época que você andava pendurado na porta lá, do lado de fora, com um pezinho no degrau, melhorou muito, mas tem que mudar o conceito para a gente poder otimizar esse tipo de transporte, e é necessário. De certa maneira, você é otimista em relação a isso? Acha que vai acontecer, vai chegar uma hora que o transporte público vai ser mesmo encarado como prioridade? Se eu não fosse otimista, eu não estava no mercado imobiliário. Eu sou muito otimista com o Brasil. Deixa eu fazer uma observação rapidíssima, que é a seguinte: eu sou carioca, não sei se você já percebeu, mas eu sou carioca, nascido em Copacabana, criado vascaíno, e Copacabana, hoje em dia, é vista como um exemplo negativo. Ela é um resultado do mercado absoluto, aquele mercado que você falou, ou seja, a pessoa constrói porque tem alguém que compra, e daí é viável e tal, coisa, enfim. Mas ela deu a oportunidade, com aquela densidade dela, de um monte de gente ter acesso àquela moradia mais bem estruturada, bem localizada e etc, etc. Ora, a Copacabana da minha infância, que já vai aí quase um século, mas a Copacabana da minha infância era absolutamente idêntica à Copacabana de hoje. Ou seja, ela já estava toda construída quase, já estava densa, já tinha era mais densa do que hoje, aliás, tal. O que é que Copacabana hoje piorou dramaticamente? O número de carros. Ou seja, não é a densidade de moradia, não é o imóvel, não é isso, é o trânsito. E pior, não é o trânsito só do carro de quem está em Copacabana, é o carro de passagem. Quer dizer, Copacabana foi destruído por Ipanema, que foi destruído por Leblon, que foi distribuído pela Barra de Tijuca e tal. Quer dizer, há um processo de filosofia de pau de galinheiro. Você vai construindo um pau mais alto e aquele suja o pau de galinheiro abaixo, né? Então, mas o fato é esse. Eu só queria destacar esse fato. As pessoas têm uma certa alergia ao adensamento e apontam, Copacabana... Copacabana era um lugar maravilhoso de se morar. Só que você andava de bonde, andava de ônibus, andava a pé pela praia, tá? Pela calçada, e tinha tudo lá, né? Então, eu concordo contigo que muitas vezes essa visão de restrições excessivas a deixar um pouco as pessoas procurarem a sua solução, muitas vezes traz... Mas eu acho que precisa haver uma solução de transporte público, e eu quero dizer que eu me sinto até doente com isso, porque eu acabei de implantar no Paquistão um sistema de ônibus igual ao metrô de São Paulo, e com a mesma repercussão. E eu estou agora num projeto que vai ser na África. Então, nós estamos atrás do Paquistão e da África. Quer dizer, esse é o fato. Ou seja, a nossa tecnologia aqui no Brasil está indo para esses lugares, mas aqui não tem, é o santo de casa. É interessante isso que você está falando, porque isso tem muito a ver com a população urbana no mundo, né? Porque as pessoas começaram a se concentrar nas cidades e os problemas se ampliaram. No Brasil, no mundo, a média é 55% das pessoas moram em áreas urbanas, né? Na média, no mundo. No Brasil, nós já estamos em 85%. No estado de São Paulo, 96%. África, Índia, a África é um continente, a Índia é um país em que você está aumentando a população urbana. Na Índia hoje é 30 e poucos por cento. No Paquistão nem sei lá, mas deve ser pouco. Na China era 50 e pouco. Então, essas cidades elas têm que se aperfeiçoar para poder acomodar a população que vem vindo na área urbana. E se elas fizerem o certo desde o começo, vai ser muito melhor para elas. Ainda bem que você está lá levando as experiências corretas no momento adequado, né?
porque nós estamos aqui correndo atrás do prejuízo, na verdade. Tem um dado interessante que eu sempre falo, que é incrível, né? Se você pegar Nova York, de 1837 a 2010, Nova York cresceu 7 vezes. A cidade de São Paulo cresceu 360 vezes no mesmo período. Não é mole. Não, até que nós fomos relativamente bem pela falta de planejamento que teve nesses anos. Mas não é fácil. Então a gente precisa realmente de soluções um pouco disruptivas nesse momento com relação à questão do transporte e planejamento de uso e ocupação do solo, para a gente tentar resolver da melhor forma possível esse imbróglio que a gente se encontra hoje. A Fátima falou um pouco de interior, né? Você, Cláudio, conhece também o interior, você tem empreendimentos em São Carlos, inclusive, né? E eu atualmente moro em Rio Claro, né? Trabalho home office, como muita gente hoje está fazendo. Estou sempre em São Paulo, claro, por questões profissionais também, mas eu mudei para Rio Claro em 2000, portanto faz 24 anos que eu convivo aqui. Em 2000, você conseguia atravessar a cidade em 10 minutos de carro. Hoje, dependendo do horário, você demora 40 minutos a 50 minutos. A gente tem um conhecido aqui, todos nós, que é o Rino, né, que é o dono daquela empresa de comunicação já, né, muito antiga aí de São Paulo, a Rino Comunicações. Ele é de Rio Claro, né? E ele contando que ele vem sempre a Rio Claro, porque ele tem, né, empreendimentos imobiliários aqui. Ele dizia que nos últimos anos ele tem se preocupado muito com o que ele disse que ele jamais iria se preocupar em Rio Claro, que é a hora do rush. Ele falou, quando é que eu podia imaginar que Rio Claro ia ter a hora do rush? Então ele falou, olha, das 4h30 em diante eu não saio de carro em Rio Claro, deixo para sair depois das 7. Quer dizer, quando é que você podia imaginar isso num intervalo de menos de 20 anos, né? As cidades mudarem radicalmente. Aí você olha para o sistema de ônibus aqui, porque cidades pequenas como essa, cidades médias, não portam o metrô, não tem nem sentido, né? Mas o sistema de ônibus, então, acaba ficando cada vez pior, né? Acaba ficando com um custo muito alto e, evidentemente, acaba ficando com uma baixa ocupação. E essa reprodução, né, que a Fátima se referiu e você também se referiu, acaba contaminando todas as cidades hoje do país, cidades médias e por aí vai, porque não existe essa preocupação de permitir que o ônibus tenha uma fluidez maior, né? E São Paulo, infelizmente, acaba sendo um exemplo, e um exemplo negativo para todo mundo. Se São Paulo não resolveu, por que Campinas, apesar que Campinas está com um projeto de BRT agora, né? Apesar de muitos anos persistindo atrás disso, agora está com outro projeto de VLT também, durante muitos anos vem se falando nisso, mas é outro problema também sério que o Cláudio, que trabalhou muitos anos também com o governo, com o executivo, sabe disso, né? Os projetos demoram muito para maturar e mais ainda para serem realizados. Então, acho que a grande questão que a gente tem é essa. O Brasil, infelizmente, ainda não entendeu que o transporte público precisa ter prioridade mínima, sem a qual a gente, infelizmente, vai ter perdas econômicas muito sérias e muito graves. E, curiosamente, a gente está fazendo isso há muito tempo. E até hoje você viu o custo do congestionamento. Tem vários estudos feitos a respeito. Mas parece que os estudos apenas mostram, mas não indicam, né, para as pessoas. Não utilizam, né? Exatamente. Agora, você falou uma coisa aí que eu acho que é interessante, e assim, a importância que tem que se dar para a questão do transporte nas cidades, mas eu vou acrescentar uma coisa importante. Impossível dissociar a solução de transporte do modelo de desenvolvimento da cidade. E às vezes eles dissociam isso, e não é possível dissociar isso. E entender que cada cidade tem uma escala que vai levar a um modelo de transporte diferente, e que envolve associação de modais, etc., e um plano efetivo de mobilidade que ninguém faz. E dissocia do modelo de desenvolvimento. Então, cada vez mais a cidade cresce de um jeito e a necessidade de transporte cresce de outro. Então, eu acho que, assim, pelo menos estou vendo com muito bons olhos esse convênio que a Secretaria de Habitação do Estado, Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado fez com hospicidades, nesse sentido de tentar criar essa cultura
de planejamento urbano voltado para as questões importantes realmente do desenvolvimento da cidade e evitar que cidades que ainda não têm o seu problema estruturado venham a estruturá-lo por falta de um planejamento adequado. E a gente fica feliz porque nós conhecemos o secretário Marcelo Branco, né? O Marcelo é amigo nosso de muitos anos e ele tem no DNA dele, né? O tio dele foi meu professor na hora. Com quem o Cláudio trabalhou, eu trabalhei durante 8 anos com o Adriano Branco nos anos 80 e a gente sabe, né, a preocupação que o Marcelo tem. E a gente, inclusive, o ajuda, né? O Cláudio está sempre discutindo com ele alternativas aí, e a gente torce, né, para que realmente a gestão dele permita, né, alguns avanços importantes, né? Principalmente, como você falou, a questão da capacitação, que é outro problema sério que as cidades do interior têm. Rio Claro, por exemplo, a coisa de 1 ano somente é que resolveu municipalizar o trânsito. Até então, não existia autoridade de trânsito em Rio Claro. Quer dizer, é um absurdo isso. Dá para entender isso? Não dá para entender, né? É uma cidade de quantos habitantes? 200 mil. Uma 200 cidade mil. grande para os padrões aí do interior. Não dá para entender essas coisas, né? Na Europa, 200 mil é uma cidade grande, conforme o país. Mas no Brasil é uma cidade mínima. Mas assim, no estado você pega cidades acima de 150 mil, estou falando agora eu como empresário, né? Cidades acima de 150 mil eu já olho com outros olhos, né? Já dá para começar a pensar. Bom, gente, vocês têm alguma consideração final a fazer? Eu acho que nós já estamos completando quase 1 hora de conversa. Podemos nos encaminhar para o final aqui. Então, queria abrir um pouco aí para cada um tecer suas considerações finais sobre essa conversa que foi rica, mas que abriu mais perguntas do que a gente tinha no começo. Eu queria começar dizendo, na verdade, que eu acho muito interessante o otimismo. Eu acho que eu sou mais pessimista. Tem um livro do Loyola Brandão, do Inácio Loyola Brandão, que é o Não Verás País Algum, se não me engano. Guararaquarense Loyola Brandão. Isso. E que o livro fala disso, né, do grande congestionamento. Tem um dia que as pessoas todas têm que abandonar os carros na rua porque não tem mais como circular. Dá um travamento. Eu tenho, às vezes, essa sensação de que a gente está quase lá, entendeu? E juntando a isso essas coisas todas climáticas, né, que eu estou aqui perto de Belo Horizonte está ficando impossível, qualquer chuva agora é um desastre caótico, então eu não tenho, eu admiro o otimismo aí, queria te dar até os parabéns, queria que você me doasse aí uns 10% desse otimismo, que eu sou bem mais pessimista em relação a isso. Mas gostei demais, eu também tenho acompanhado aí a sua participação na Folha e é muito bom, traz novas perspectivas, foi um papo muito interessante. Agradeço. Sena. Eu queria entrar por esse caminho aí do lado do otimismo, né? Mas é um otimismo, digamos assim, qualificado, que eu chamaria, que é o seguinte, um otimismo qualificado significa o seguinte: uma vez uma pessoa que na época criou muita celeuma, que era o Gilberto Leffelt, quando ele estava na CET, inventou o Alfredão, o Ricardão, inventou a obrigação do cinto de segurança da coisa. Ele me falou, não, mas é que o trânsito no final mata, quer dizer, é uma gangrena no final. E eu disse para ele, olha, a gangrena nas cidades é diferente da gangrena nas pessoas. Ou seja, a gangrena nas cidades pode ser uma solução. Ou seja, se a cidade tiver uma certa liberdade para tratar a gangrena, ela acaba abandonando as partes gangrenosas e constrói outras. Quer dizer, essa visão que eu percebo, não sei se estou correto, na sua colocação, Cláudio, que vamos dizer assim, deixado o mercado um pouco com mais flexibilidade de saída, né? E um pouco mais
de controle a posteriori, não a anteriori, vamos dizer assim, no final das contas, nós não somos tão mal assim. Quando a gente olha uma favela, a gente acha a favela uma coisa horrível. Tal. Eu já morei em favela, né, inclusive, mas favela não é uma solução criativa. Ou seja, dentro das condições que ela tinha para resolver, ela resolveu de uma forma... Infelizmente, as condições eram ruins. E aí, se você quiser uma coisa melhor, tem que mudar as condições. Tem que dar mais recursos, tem que dar mais condições. Então, eu sou assim, um otimista qualificado, eu acho que o ser humano é extremamente criativo e tem uma forte noção de sobrevivência. De forma que ele, no final das contas, a cidade, que é uma construção humana, acaba encontrando uma saída. Nós temos que ajudar essa saída, temos que ajudar. E, no nosso caso aqui, nós temos que ajudar dando alternativas à mobilidade. Alternativas. Muita gente pensa assim, mas o cara vai continuar no trânsito. Mas quem quiser continuar no trânsito vai ter a liberdade de continuar no trânsito. O que eu estou preocupado não é quem está no trânsito. Eu estou preocupado com um cara que está dentro de um ônibus, no trânsito, e que não deveria estar. Ele deveria ter uma outra opção. Ele deveria ter a opção do metrô, de um ônibus decente, de um trem. Aqui onde eu moro, eu uso trem também. Nenhum dos meus vizinhos usa trem. Nenhum. Mas eles não são obrigados a usar. Eu uso porque eu não quero pegar o condicionamento. Então, eu sou um mais qualificado, mas sou um otimista. Bom, Cláudio, queria então que você desse as suas considerações finais também, antes da gente encerrar esse papo bem produtivo. Tá. Primeiro, só pegar um gancho aí com o Cláudio, eu gostei do otimismo qualificado. Eu acho que é uma boa definição. E eu acho que, assim, dentro do que você colocou, assim, do meu pensamento, eu acho que, assim, do ponto de vista de mercado e mobilidade, o mercado pode e deve ser usado como uma ferramenta para ajudar o planejamento da cidade a criar condições para que as pessoas se desloquem menos. Eu acho que essa é a função, né, que o mercado pode assumir nesse processo. Queria agradecer a vocês por participarem comigo aí dessa conversa tão agradável e produtiva. Você falou bem, Alexandre, surgiram muitas perguntas, mas faz parte do processo de evolução a gente se questionar, entender quais são os problemas e aí buscar soluções. Não são simples, né? Eu acho que, obviamente, nessa conversa, numa hora você não consegue resolver problemas, mas você consegue encaminhar dúvidas e direcionamentos para estudar melhor algumas questões e, eventualmente, ajudar as cidades a se locomoverem melhor, quem sabe, no futuro. Perfeito. Bom, queria agradecer a todos, lembrando aqui do eminente filósofo contemporâneo Vicente Mateus, né, que o difícil não é fácil, que eu acho que é onde a gente se encontra hoje, né? E encerrando mais o NTP Café, lembrando que esses e outros nossos episódios estão sempre à disposição no nosso canal do YouTube, a NTP Mobilidade, e também no site da NTP. Mais uma vez, a gente agradece aqui os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, a Mercedes-Benz, a Empresa 1, a Nansen, a Citat, Citamob e Eletra. Agradecemos também o apoio institucional aí da OTM Editora, do Diário do Transporte, do Podcast do Transporte e, claro, da Transdata. Esperamos vocês agora no nosso próximo NTP Café, que a gente espera fazer um ainda antes, né, dos festejos natalinos, certo, Cláudio? Agradeço a todos, até mais e até uma próxima, se Deus quiser.